É, pessoal, a vida do Marreco tá cada vez mais difícil nessa nova empreitada política dele, né? Quem poderia imaginar que ser um traíra daria tanto trabalho assim no Brasil? Mas vamos lá. Hoje o presidente Bolsonaro falou, poucas vezes o presidente Bolsonaro falou sobre esse assunto, mas hoje ele falou e ele passou informações que até então a gente desconfiava, mas a gente não tinha, né? O presidente faz muito bem. Olha, quem fez a idiotice foi o Moro, foi o Sérgio Moro. Quem fez a vacilada foi o Sérgio Moro. Quem saiu destruindo, tentando destruir o governo, né? Mas conseguindo destruir, na verdade, sua reputação, foi o Sérgio Moro. Então o presidente não tem que ficar dando muita bola, não tem que ficar conversando muito sobre isso. Mas de vez em quando é bom ele falar. Até porque começam a surgir teorias, conspirações, e um diz que me diz, e uma fofocagem, né? Que o Moro gosta mesmo é de fofoca. Então é bom que o presidente se manifeste de vez em quando. E eu vou mostrar aqui pra vocês, né? O que ele falou, se eu não me engano, ele falou hoje no Morning Show. E aqui Moro passou a achar que era o dono do ministério, diz Bolsonaro. A verdade é que o Bolsonaro deu sim aquela carta branca para o Moro atuar, né? Isso, diga-se, justiça seja feita, ele falou, olha, você tem carta branca para atuar. Mas isso não quer dizer que o Bolsonaro tem que assistir o Moro ir contra os valores que elegeram o Bolsonaro e ficar quieto, né? O Bolsonaro não tem que assistir o Moro colocando ali dentro pessoas que não tem nada a ver com os eleitores do Bolsonaro e ficar quieto, né? Carta branca quer dizer que você vai ter sua liberdade de atuação. E o Moro tinha uma enorme liberdade de atuação, talvez a maior entre os ministros, né? Ele e o Paulo Guedes com certeza não tinham as maiores liberdades de atuação dentro do governo, né? Mas ele quis fazer do Ministério da Justiça não uma extensão do que o governo Bolsonaro pregava, mas ele quis fazer do Ministério da Justiça seu puxadinho particular, né? E ele, uma pessoa que foi juiz boa parte da vida, né? Acho toda a vida profissional, na verdade, quase. Ele foi juiz, então ele está acostumado a mandar, a despachar, a determinar o cumprimento. Ele não tá acostumado a ouvir, ainda que o chefe dele seja, né, o cargo mais importante da nação, que é o presidente da república. Ou seja, ele não acha nem mesmo que o cargo mais importante da nação tinha que dar ordem para ele. E aqui ficou muito claro, pessoal. Aqui a parte interessante que eu quero puxar para vocês é essa aqui, ó. Bolsonaro disse que acreditava que a PF podia agir melhor do que estava sob a gestão de Moro e reforçou que a indicação é do presidente, mas Moro não aceitava, né? A questão da Polícia Federal achava que tinha que ser dessa maneira. Outras questões foram aparecendo ao longo do meio do caminho e ele não admitia isso aí. Era tudo dele. Não é assim, Moro. Não é assim, meu querido. Você está subordinado. O presidente ele foi eleito com um projeto político, né? Então você não tem a liberdade de fazer tudo que você quer, né? E esse aqui foi um exemplo que o Bolsonaro utilizou que foi excelente, que na época o Moro foi muito criticado e criticado com razão. No início do governo ele colocou num conselho uma senhorita de nome Liana Zabó. Eu já fiz vídeo sobre ela aqui, vocês podem procurar. Que quando eu vi, eu falei, a senhora não tem nada a ver com o que a gente defende. As posições dela são bastante progressistas, né? Progressista, para quem não sabe, é todo aquele chorume da esquerda ali, né? Impede o direito do cidadão se defender, é a favor do aborto, né? Tudo isso que o pessoal defende é progressista, tá? E ela é mais alinhada com o pessoal do que o governo Bolsonaro. É isso que o presidente está falando aqui. Não interessa essa pessoa não assumir. A gente precisa para ter um contraponto. O Moro falou, né? A gente tem que colocar a Ilona Zabó aqui para ter um contraponto. Olha que idiotice. Olha que... Eu não sei se é inocência ou se é mau caratismo. De qualquer forma, se é inocente ou se é mau caráter, não serve para ser presidente do Brasil. E é justamente por isso que a candidatura do Moro está fadada ao fracasso. Falei que a gente precisa ter um contraponto. Quer dizer, então para ter um contraponto no seu governo, você coloca uma pessoa que é sua inimiga ideológica lá dentro, né? Aí o presidente falou pra ele, né? Moro, contraponto já tem a imprensa. Não tem que colocar a gente lá pra dar pancada em você, pra pegar o que acontece e jogar e vazar, né? E vazar pra imprensa. Levei 3 dias pra demitir essa mulher e ele passou a achar que era o dono do ministério, né? Aí aqui ó, a matéria faz a pontuação, né? Em março de 2019, Zabal foi convidada pelo então ministro para integrar como suplente o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Como que você pega uma pessoa progressista que vai contra tudo o que o seu patrão discursou durante a eleição para ser eleito e você coloca essa pessoa num dos cargos mais importantes do Ministério da Justiça, que é um dos ministérios mais importantes do governo, né? Então um cara completamente sem noção. Na época eu critiquei ele por isso também, mas como foi revisto a tempo, né? Acabou que isso não cresceu, né? Não foi algo que eu achei que na época desabonou ele. Eu achei que foi uma idiotice, achei que foi uma inocência. Hoje, vendo com outros olhos, conhecendo o que eu conheço,
tendo visto o que eu vi, eu entendo que aquilo aí não foi bem inocência, não. Foi realmente ele tentando ali dar digamos assim, dar o tempero do Moro dentro de um programa conservador no Ministério da Justiça. Vamos lá. Inclusive, na véspera da demissão, quando ele esteve comigo, ele disse que aceitava mandar embora o diretor da PF só em setembro, quando eu o indicasse para o Supremo. Rapaz, isso aqui é grave. Isso aqui é grave. A gente sabe que o Moro sempre quis uma vaga no Supremo. É isso que ele queria, né? É isso que ele queria. Porque ele estava cansado ali de ter suas decisões anuladas pelo ministro Supremo. E esse pessoal que tem o ego muito grande, né? Pode falar o que quiser do Bolsonaro, mas o ego dele, sabe? Ele não importa de ter seu orgulho ferido, não. Né? Às vezes eu até acho que em algumas situações isso talvez seja até um defeito. Mas o Bolsonaro não tem esse ego que esse pessoal tem, esse amor pelo poder, não. Então o Moro, provavelmente cansado de ver suas decisões sendo derrubadas pelos ministros do STF, com certeza ele gostaria de uma vaga ali para pelo menos poder falar de igual para igual. Que petulância! Eu confesso que acreditei desde o começo, como muitos acreditaram. Ele foi do meu governo para fazer trabalho sério, para se blindar ou para se preparar para ser candidato a presidente da República. Tem 3 alternativas. Não deu certo, tirei ele fora. Após o episódio envolvendo a troca do diretor-geral da PF, Moro deixou o governo em abril de 2020 e acusou o presidente de interferência política na corporação. Na verdade, ele veio se vocês olharem as declarações do Moro, vocês vão ver que ele faz acusações de que o presidente estava interferindo desde agosto de 2019, né? Essas são as declarações que ele dá depois que ele saiu do governo. Só que também, se você olhar as entrevistas que ele deu, você vai ver a entrevista dele mais ou menos ali de janeiro de 2020, onde ele diz que o presidente dá toda a liberdade para ele atuar. Então o Moro tem que se decidir. Porque se ele fala que o presidente está interferindo desde agosto de 2019, por que aqui em janeiro de 2020, né, 6 meses depois praticamente, 4 meses depois, ele está dizendo que o presidente dá toda a liberdade para ele agir. E ele só vai sair em abril de 2020. Né? Então ele vai sair o quê? 8 meses depois. Alguma coisa errada. Você está vendo interferência em abril de 2019, você só sai em abril. Você está vendo interferência em agosto de 2019, você só sai em abril de 2020? Bolsonaro comentou um discurso de Moro na última semana e destacou que o ex-ministro agora, possível adversário eleitoral, só falou o óbvio. Isso aqui, na verdade, isso é verdade mesmo, viu? Que o Moro só sabe falar, combate a corrupção, a gente vai combater a corrupção, a Lava Jato, e ele fala disso, né, de, soltaram o Lula tinha que estar preso, mas assim, ele nunca criticou os ministros do STF por isso, ele nunca deu os nomes. Inclusive, quando estavam criticando o Fachin no Twitter, no dia que ele anulou as condenações do Moro na Lava Jato, o Moro foi lá e defendeu, disse que a posição, que o correto seria usar recursos, né? Que ele não aceitava ofensas pessoais contra o Fachin. Ou seja, defendeu, o cara podia pelo menos ter ficado calado, né? Mas não, foi lá defender, mostrar como ele está assim, como ele é democrático. Então, assim, e eu já falei aqui várias vezes, pessoal, o Moro, essa turma dele, eles sabem, ele e os capazes dele, eles sabem que eles não têm chance de serem eleitos presidentes da República. Né? A candidatura do Moro não tem chance de prosperar. Ele nunca vai ter a maioria dos votos no Brasil, nunca. Né? Ele não vai pegar os votos do PT e não vai pegar os votos do Bolsonaro. Então ele não tem chance de ver sua candidatura prosperando. O que ele quer? Qual que é o cenário mais interessante para ele? Se o Bolsonaro ganhar, o Moro está fadado a desaparecer politicamente. Porque ele não tem onde se posicionar. Ele vai ser o quê? A direita? Não, direita já tem o Bolsonaro. Vai ser conservador? Conservador já tem o Bolsonaro. Vai ser antipetista? Antipetista já tem o Bolsonaro. Eu vou combater a corrupção. Nenhum presidente combate mais a corrupção do que o Bolsonaro. A CGU recentemente informou que mais de 800 pessoas já foram demitidas por envolvimento com corrupção. Algo completamente diferente do que acontecia antigamente, quando a corrupção era tipo um mérito, né? Era uma conquista, era tratado como se fosse algo bom pro funcionário público. Então, assim, apesar de ele ter esse discursinho de que o Bolsonaro não combate a corrupção, ele sabe que, no fundo, o Bolsonaro combate, sim, a corrupção, né? Principalmente porque não tem nenhum grande escândalo no governo aí de corrupção e os escândalos pequenos que estão tendo são rapidamente controlados pelo governo, que demite, manda o cara embora, processa, enfim. Então, ele não tem onde aparecer. Então, se o Bolsonaro ganhar, o Moro tá morto politicamente, ok? Então, qual que é o melhor cenário pra ele, então, já que ele também não vai ganhar? O Lula sendo eleito. O sonho do Moro, dessa galera do Moro, eu posso te garantir, MBL também, Nando Moura, essa galera toda, que precisa do Lula como inimigo para poder se destacar, é que o Lula vença a eleição. Se o Lula vencer a eleição, esse pessoal tá feito, porque eles vão se despontar, né? Vão falar, agora sim a gente é a direita, nós somos os conservadores, o Bolsonaro não conseguiu, agora confia em a gente. Então não se espantem se vocês verem
vocês virem esse pessoal aí trabalhando para que o Lula seja eleito, tá? Não esqueça que eu já avisei aqui para vocês. Agora vamos lá, terminando aqui, que é algo bem interessante que o Bolsonaro falou. Vi ele discursando para um grupo seleto em lugar fechado. E o que ele fala ali é o óbvio. Eu não vi ele falar sobre armamento, ideologia de gênero, aborto, livre mercado, respeito à Constituição, possíveis críticas um ao outro Supremo. Né? Por que o Bolsonaro está dando essa alfinetada aqui? Porque isso aqui é o que define a posição do Moro como uma pessoa progressista. Né? Igual o Salles falou de ele é comunista, depende de como você define comunismo, né? Comunismo como meio de concentração de poder, de espalhar políticas progressistas, aí o Moro tá bem perto sim de um comunista. E às vezes, como o Olavo de Carvalho falou também, o cara é comunista e nem percebe, né? Nem sabe, né? Nem sabe de onde veio daquelas ideias que ele propaga. Mas enfim, aqui o Bolsonaro, por que o Moro não vai falar sobre ideologia de gênero, de aborto, de armamento? Armamento ele já falou, disse que deveria ter se insurgido mais, né, contra as políticas de armamento, ou seja, ele é contra o seu direito de se defender. Na verdade, politicamente, ideologicamente, o Moro é muito parecido com o Lula, e se ele fosse roubar votos de alguém mesmo, ele teria que roubar votos do Lula, né? Não vai roubar voto do Bolsonaro, porque não tem nada de política do Bolsonaro, como ele já provou. Mas, pessoal, só queria fazer essa análise aqui pra vocês, porque eu achei muito interessante essa análise, essa fala do Bolsonaro aqui. Raramente ele se manifesta sobre isso, então quando ele se manifesta, sempre é bom a gente fazer essa análise, desvendar o que ele está querendo dizer ali. Eu acho que ele está até nem um pouco preocupado com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro vai ter ali seus 8, 11% nas pesquisas mais favoráveis a ele vai ter 11, 12%, estourando 15%. Estourando 15% assim, e aí já é aquelas pesquisas bem que a gente conhece, né, a credibilidade. Então é isso, meus amigos. Obrigado quem acompanhou. Não esqueça de se inscrever no canal. E se você está gostando do nosso conteúdo, você tem a oportunidade de se tornar membro no Clube dos Canais. E você se tornando membro do nosso canal, você vai ter acesso a muito conteúdo exclusivo. Nosso número de membros está crescendo e já eu vou começar a jogar o conteúdo inédito na rede, né? Então, se você se você não for membro, você não vai ter acesso a esse conteúdo, você vai ter acesso a todo o outro conteúdo do canal. Vou continuar produzindo conteúdo aqui gratuito, porque a minha intenção é levar informação para vocês. Mas claro, quem se dispor a contribuir, a se tornar um membro do nosso canal, vai ter sim um conteúdo exclusivo, vai ter muita coisa boa aí que eu tô preparando para vocês. E esse ano todo a gente vai pôr para arrebentar isso aí, pessoal. É isso, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.